Olá pessoal, então nós vamos estar falando hoje um pouco sobre a lei de Hess para o cálculo de entalpia. Na semana passada, na aula anterior, né, nós já havíamos visto que uma das formas que a gente tem de calcular a entalpia, ou melhor dizendo, a variação de entalpia de uma reação química é utilizando as entalpias de formação, né? Então, a gente viu que a entalpia de formação é a variação da entalpia, ou melhor, o calor que foi liberado ou absorvido na reação para a formação de um mol de uma determinada substância a partir dos seus elementos constituintes, que são sempre substâncias simples no estado padrão. A gente viu que o estado padrão, então, é a forma alotrópica mais estável e é sempre uma substância simples, né? Então, a gente viu que apesar de nós termos duas variedades alotrópicas do enxofre, né, ambos são constituídos apenas por átomos de enxofre, né, e eles diferem na organização dos átomos no espaço. Né. Um nós chamamos de enxofre rômbico, que tem esse formato quando os átomos formam essa estrutura geométrica, e o outro monoclínico. Né? Eles têm formatos diferentes, mas é a única diferença, ambos são enxofre. Então, nós chamamos isso de duas variedades alotrópicas do enxofre. Então, a gente viu que uma delas sempre é mais estável, né? Ou seja, ela é encontrada com maior abundância numa pressão de uma atmosfera e numa temperatura de 25 graus. A gente viu que o carbono também tem duas formas alotrópicas. Existe o carbono diamante e o carbono grafite. Pelo menos duas formas naturais, né? Existem outras formas alotrópicas artificiais do carbono, né? Como o carbono fullereno, por exemplo. A única diferença também é na disposição dos átomos. E essa disposição dos átomos traz, inclusive, propriedades muito diferentes para o diamante, que é um material extremamente duro, tanto que é usado em brocas, né? Como o grafite, que é o contrário, é um material mole, né? A gente pode raspar ele com facilidade e retirar camadas de átomos, né? Por isso ele é usado em lapiseiras, grafite, né? A gente viu como montar uma equação de formação, né? Sempre a substância é formada, né? Por exemplo, o gás propano é formado por seus elementos constituintes, carbono e hidrogênio, e daí o carbono, né, no seu estado alotrópico mais estável é grafite, e o hidrogênio é uma substância gasosa, simples. Tá? Bem, fizemos vários exercícios, tá? E na aula de hoje, então, nós vamos aprender a usar a lei de Hess, tá? Para calcular a variação da entalpia de uma reação, tá? Então, conhecer, determinar os valores da variação de entalpia para determinadas reações permite aos químicos fazer uma série de previsões muito importantes. Por exemplo, podem-se comparar combustíveis quanto à energia que fornecem por uma unidade de massa ou volume, podem-se realizar previsões sobre quanto se deve fornecer de energia para que certos processos ocorram, ou também sobre a necessidade de manter certos sistemas refrigerados durante as reações exotérmicas para que o calor liberado não cause acidentes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu com o nitrato de amônio, né? Ninguém explodiu um monte de nitrato de amônio para saber a energia, né, que esse nitrato de amônio pode liberar, né? Se chegou à conclusão de que o nitrato de amônio deve ser manipulado com cuidado, porque ele pode reagir, se decompor violentamente com o aumento da temperatura e produzir um volume grande de gases que pode trazer problemas de forma indireta, né? Embora o conhecimento dos valores de variação da entropia seja importante, há algumas reações que são muito difíceis de realizar na prática, né?
há vários motivos para essa dificuldade, porque algumas reações são explosivas, outras são extremamente lentas, e há também aquelas que apresentam um rendimento muito baixo, né, ou que formam outros produtos além daqueles que a gente desejaria que fossem formados, né? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente demonstrar como que a lei de Hess permite a gente fazer uma previsão da variação de entalpia de uma reação sem realizar esta reação. Como que é possível eu calcular a variação de entalpia de uma reação química sem fazer sem nunca ter feito essa reação? Será que isso é possível? Bem, nós vamos ver pela lei de Hess que isso é extremamente possível, tá? A lei de Hess ela nos diz mais ou menos o seguinte, ó, que a variação de entalpia, ou seja, a quantidade de calor liberada ou absorvida por um processo, ela só depende do estado inicial e final do processo, não depende das etapas intermediárias. Vocês devem lembrar que quando a gente estudou sobre a decomposição do nitrato de amônio, e nós vamos voltar a falar sobre isso, né? A reação química de decomposição do nitrato de amônio, ela acontece em várias etapas, né? Pelo menos em 2 etapas. Numa primeira etapa é produzido óxido nitroso, e depois, num segundo momento, esse óxido nitroso ele se decompõe, formando uma substância mais estável, que é o gás nitrogênio e o gás oxigênio, além de gás hidrogênio, né? Então, as reações químicas, como ela, muitas vezes, os produtos finais, eles não dependem das etapas intermediárias, porque as etapas intermediárias, elas vão acontecer de qualquer maneira e essas substâncias, elas vão se decompor e se transformar em outras, né? Então, basicamente, o que a lei de Hess está nos dizendo, né, é que para mim chegar de A até D, muitas vezes, eu preciso passar da reação, eu tenho a reação A, que produz a reação B, que produz a reação C e que termina no final no produto desejado, certo? Então, o que é a lei de Hess? A lei de Hess ela nos dá um atalho. Em vez de eu calcular a variação de entalpia que existe entre a reação A e B, depois eu calcular a variação de entalpia entre B e C, depois calcular a variação de entalpia entre C e D, eu posso fazer um atalho, eu posso descobrir diretamente qual que vai ser a entalpia direta quando A chega até D, pulando essa etapa aqui, né? Ou seja, com isso eu quero dizer que a variação de entalpia nesta reação aqui, ó, ela é a mesma do que todo esse trajeto realizado aqui, porque aqui houve ganho, houve perda, houve ganho, houve perda, e se chega no mesmo resultado, tá? Então, passando por etapas intermediárias ou não, a variação de entalpia de uma transformação, ela é sempre a mesma. E a lei de Hess, ela permitiu algumas consequências importantes. Por exemplo, ela permitiu que algumas equações, transformações químicas fossem realizadas a céu aberto, porque se descobriu antes de se realizar a reação na prática, se descobriu teoricamente qual era a energia que essa reação iria liberar, né? Permitiu calcular a entalpia de várias substâncias desconhecidas, né? A partir da entalpia da própria reação. Permitiu calcular a entalpia de algumas reações difíceis de ocorrer, ou seja, reações que não ocorrem assim diretamente, elas ocorrem assim indiretamente por ciclos, né, em várias etapas. Tá? Então, o que nós podemos resumir da lei de Hess? Tá? Nós podemos dizer o seguinte, que a lei de Hess nos diz que as equações podem ser somadas como se fosse uma conta matemática, uma equação matemática.
Se nós invertermos uma equação termoquímica, o sinal da variação da entalpia também se inverte. E se a gente multiplicar ou dividir uma equação química por um número diferente de zero, o valor do ΔH também será multiplicado ou dividido por esse número. Mas, professor Samuel, o que é tudo isso que tu está falando? Bem, vamos ver. Vamos ver mais detalhadamente o que eu estou falando. Vamos ver um primeiro exemplo. Então, eu quero calcular a variação de entalpia desta reação química aqui, ó. Carbono-grafite que se transforma em carbono-diamante. Ok, será que é fácil de eu calcular essa entalpia do carbono-diamante? Não. Por que não é fácil? Ora, nós não temos muitos diamantes aqui na superfície terrestre. Os diamantes, normalmente que existem aqui, eles vieram oriundos aí dos movimentos das placas tectônicas ao longo de milhares de anos. O diamante ele se forma em condições que os átomos de carbono precisam ser muito compactados, muito pressionados, e a temperatura tem que ser muito grande para romper as fortes ligações da rede cristalina entre os carbonos, né? E formar novas redes para que os carbonos tenham aquela organização na forma de cristais. Então, isso durante muito tempo não se soube, não se conheceu a entalpia do carbono diamante.